Olá, vamos aqui para mais um vídeo e continuando nosso projeto, a gente vai falar hoje sobre firewall, né? A gente vem aqui no menu iniciar, clicar e digitar, a gente não tem nada a respeito disso, né? De firewall. E a gente vai fazer a instalação do firewall para aumentar a segurança do nosso sistema, né? A gente vai ver como funciona esse firewall. Para isso a gente vai abrir aqui o Synapse, a gente vai clicar a senha e aqui a gente vai pesquisar. A gente pode ver aqui primeiro IP, tá? Isso aqui é só como exemplo, né? IP tab. Se der um enter aqui, né? Na pesquisa, e pesquisar IP tab, a gente pode ver que o nosso IP tabs, né? Está aqui instalado, que é um firewall do próprio sistema. Caso não esteja instalado, não precisa se preocupar, não precisa fazer a instalação dele aqui, né? Porque o próximo que a gente vai utilizar, ele já também instala o IP tablets, né? Porque o firewall do Linux, do Debian, tudo é baseado no IPtables. Só que o IPtables é totalmente linha de comando, ou script, ou texto, né? E é uma maneira bem avançada. Então, a gente vai instalar um outro que é mais básico, que chama UFW. Na verdade, a gente vai instalar um outro com interface gráfica, além do UFW, né? Então, a gente pode pesquisar aqui o UFW, a gente pode ver que tem ele aqui, ó, e não está instalado, o FW. O FW é uma maneira mais simples de se utilizar o IP tablets, né? É uma maneira de utilizar o firewall de maneira mais simples. Porém, ele ainda é um pouco avançado, que a gente utiliza em modo terminal ou script, né? Então, para facilitar mais ainda, a gente vai usar um via interface gráfica, para a gente ter uma interface gráfica de melhor usabilidade, né? Então, a gente vai pesquisar aqui o GUFW. Quando a gente, esse aqui é o nosso interface gráfica GUFW, né? Que utiliza como base o UFW. E o UFW que utiliza como base o IPtables, né? Então, a gente vai marcar para instalar esse aqui, né? E a gente pode ver aqui as dependências dele. E uma delas é o UFW. Se a gente não tivesse o IPtables instalado, também seria uma das dependências, né? O IPTable já vem na maioria dos Linux, né? Então a gente só vai marcar aqui, aplicar, prontinho, o GUFW está instalado, né? E com ele também veio, se a gente pesquisar aqui o FW, a gente pode ver que ele realmente foi instalado. E qual é a diferença para nós e por que, que eu estou mostrando essas três opções, né? É só simplesmente para saber, né, que a gente está usando uma interface gráfica, GFW, para utilizar o FW e o FW usa o IPTables. E quem quiser ler mais documentação a respeito de cada um, né, fique à vontade de pesquisar e ler essa documentação. A gente vai trabalhar só com o GFW. Então a gente pode fechar esse aqui, que a gente não vai usar mais o Synapse. E se a gente clicar aqui no menu de CI e digitar Firewall, a gente já tem aqui, ó, configurações de firewall, que é o nosso GFW. GUFW, né? Então, a gente vai clicar aqui nele, ele vai pedir a senha, porque é uma ferramenta avançada, é uma ferramenta administrativa. Aqui é a senha, né? E aqui está o nosso GFW, né? Interface gráfico do UFW. O padrão, ele vem, quando a gente instala, ele já vem desabilitado. E quando a gente está desabilitado, quer dizer que a questão da rede, as portas, elas estão todas livres e disponíveis para utilização, né? A não ser aquelas que já vêm por padrão no sistema configurado como não permitido. Qual é essas portas, né? Portas de rede. A gente viu no vídeo sobre impressora, a gente vai até abrir aqui um Firefox, né? A gente viu lá no vídeo de impressora que a gente acessou uma impressora local, que é nessa própria máquina, né? E a gente utilizou essa configuração, que é para acessar o CUPS.
O CUPS, ele é um programa, né, que está instalado na nossa máquina. E esse é um programa que a gente pode usar ele tanto localmente ou através da rede. E para a gente utilizar ele através da rede, a gente precisa saber o endereço da máquina e a porta que ele trabalha. E aí sim a gente consegue utilizar. Nesse caso aqui, a gente está usando o navegador para utilizar ele, porque esse sistema ele tem uma interface gráfica através de navegador, né? Mas se fosse um outro programa que não necessariamente utilizasse o navegador, né? Às vezes ele também ele iria utilizar essa mesma lógica. Ele precisaria a máquina, né? E a porta que ele trabalha. E o firewall é justamente isso, para controlar essas portas, para controlar esse tráfego entre a nossa máquina, né? No caso aqui, usando como exemplo o próprio CUPS, né? Na porta 631. Desse jeito que está aqui o firewall, ele vai conseguir acessar. Se eu for de uma outra máquina que estiver na mesma rede e digitar o nome da máquina ou o IP, que no caso aqui, o nome da nossa máquina é Debian, né? Então, se eu for lá de outra máquina e digitar bem aqui, Debian, e a porta 631, automaticamente ele cair nesse interface gráfico aqui do CUPS, né, neste computador, né? Ou então no IP, né? Através do IP. Se a gente for aqui no terminal, digitar IP ADD, a gente pode ver qual é o IP aqui da nossa máquina, né? E se a gente fosse numa outra máquina, em vez do nome, a gente digitar o IP e mais a porta, mesma coisa, a gente iria cair nessa interface gráfica aqui web para gerenciar o CUPS, né? Tá, e às vezes a gente não quer permitir isso para outro usuário. Por exemplo, se eu não quisesse que ninguém acessasse o CUPS na rede local, se eu quisesse que simplesmente eu gerenciar dentro dessa própria máquina, não numa saída externa, a gente teria que vir aqui no firewall e fazer esse bloqueio. De qual forma seria? A gente pode já usar a configuração inicial, que é, a gente habilita aqui, né? Pronto, a gente já habilitou o firewall. E a configuração padrão, início, ele vai recusar a entrada e vai recusar a saída. Por exemplo, se uma máquina de fora tentar acessar esse programa, ele irá recusar, porque está recusando a entrada. E mesma coisa, se eu nessa máquina digitar aqui o IP de uma outra máquina na rede e tentar acessar essa porta, ele também vai recusar a saída. Então, eu não consigo usar nem entrada e nem saída nessa configuração, né? Então, esse é o módulo inicial que já vem, né? Vem o módulo público também, são regras padrões, isso aqui do próprio GFW, né? A regra pública, ele vai rejeitar a entrada e vai permitir a saída. Então, nesse caso, se eu, nessa máquina, tentar acessar, eu vou conseguir. Porém, se alguém na rede tentar acessar essa máquina, ele vai rejeitar. Vai rejeitar e vai fazer log, né, informando para a gente que os registros aqui que foi rejeitado. Esses aqui são os logs, né? Então, a gente vai saber que alguém tentou conectar e aí simplesmente ele rejeitou essa conexão. E aqui tem a opção escritório, que a entrada ele vai recusar e a saída ele vai permitir. Então, que ele nem faz log, né? Ele já recusa direto. E aí não vai ficar informando para a gente. E a saída aqui, no caso, ele permite. E qualquer uma dessas modalidades, tipo essa aqui, inicial, a gente pode fazer outras configurações extras, né? Aqui eu já tinha até feito estava fazendo um teste, né? Eu vou apagar aqui só para não ficar confuso. Aqui, nesse inicial, né? A gente pode também mudar aqui a função de qual inicial vai lidar. Se a gente quer que ele permite, recusa ou rejeita, né? Então, aqui vamos dizer que a gente quer que o inicial ele recusa e a saída ele permite.
Então, esse perfil aqui a gente já editou, a gente quer ele dessa forma, né? Isso é a maneira básica da gente utilizar. Então, dessa maneira aqui, a gente está recusando toda a entrada e está permitindo toda a saída. Essa é a melhor maneira de se utilizar de uma maneira segura, né? Se você não está mexendo na rede local ou você não está com nenhum software que é para permitir, então essa seria para mim a opção padrão. Então tudo que vai tentar acessar essa máquina ele vai recusar e já eu vou conseguir acessar tudo que eu quiser para outras máquinas. Então essa seria uma maneira padrão, né? E dessa maneira padrão, a gente também pode dizer aquilo que a gente quer aceitar. Por exemplo, a gente está recusando todas as portas, todos os programas, a entrada nessa máquina. Mas eu quero permitir um programa só, que no caso aqui, o nosso, é o CUPS, né? Então eu quero permitir só ele. Então a gente pode aqui nas regras adicionar uma nova regra. Então a gente vem aqui em adicionar. E aqui tem a pré-configuração, tem a simples e tem a avançada, né? Eu vou focar aqui na simples, que é mais fácil de entender. Aqui só o que muda, né, são mais opções de configuração. Mas essa simples aqui é suficiente para nós no momento. Então, eu quero permitir que a regra padrão é recusar tudo, né? Mas eu quero permitir só o CUPS, né? Então, como é que eu faço para permitir só ele? Então, eu vou dizer primeiramente o nome da regra que eu quero colocar, né? Eu vou colocar o próprio CUPS, né? Esse é o nome da minha regra. E a política que eu quero, a política, né? Permitir, recusar, rejeitar ou limitar. No caso, eu quero permitir. Eu quero permitir o acesso do CUPS, né? Direção de entrada. Eu quero permitir realmente na entrada, né? E que na saída, a nossa regra padrão já é permitir tudo. E a gente está configurando uma regra da entrada. Então, é na entrada. Então, vou autorizar, vou permitir que o CUPS acesse, que outras pessoas acessem, né, essa máquina. Protocolo. Aí a gente tem o protocolo TCP e o UDP. É interessante vocês pesquisar para saber qual a diferença, né? Mas caso queira uma coisa mais básica, a gente pode deixar ambos mesmo. Então, vai permitir tanto no TCP quanto no UDP. A gente vai deixar ambos. E aqui a gente vai dizer qual é a porta que a gente quer permitir. Que no caso nosso, desse soft cups, né, ele usa a porta 631. Então, a gente quer permitir a porta 631. E aqui a gente vai clicar em adicionar. Antes de clicar em adicionar, a gente pode ver aqui que não tem nenhuma regra, né? Quando a gente clicar em adicionar, olha só, ele já habilitou duas regras para nós. Se a gente vir aqui em fechar, né? E vir aqui, configuração, a gente pode ver, ele vai mostrar no módulo avançado, né? E a gente pode ver toda a regra que ele determinou. E essa regra está simplesmente dizendo que a porta 631 ela está aberta, ela está liberada para conexão. Então, outras máquinas da rede local, ela pode se conectar a essa máquina utilizando a porta 631. E a porta 631 está o soft CUPS, né, que é um gerenciador de impressora. Então, outras máquinas na rede local pode simplesmente adicionar impressoras e utilizar a impressora compartilhada aqui, através da configuração do custom, e utilizar para imprimir nessa máquina, né? Então, essa é a maneira que a gente libera essas portas, né? E para isso dá para fazer vários outros programas para a gente liberar. Um bem conhecido, vou abrir aqui o Synapse, que às vezes muita gente utiliza, que é a questão do torrent, né? Baixar arquivo torrent. Assim, transmissão, né? Transmissão. Esse aqui que é um programa para gerenciar torrent. Aqui a instalação. Aqui ele fica na parte de internet, viu? Aqui o transmissor está instalado. Se a gente vir aqui na parte de internet, a gente pode ver ele, né?
Porta. Deixa eu ver se ele mostra a porta direto aqui. Ó, ele mostra as portas remotas. A porta remoto, né? E também tem outras portas que ele pode estar utilizando. Porta usada de conexão de entrada. Então, a gente já poderia configurar aqui, ó. Então, a gente vai adicionar uma nova regra, né? E a gente vai também permitir o transmissão. A gente vai permitir, e a gente vai permitir na entrada, e o protocolo a gente vai colocar ambos mesmo, né? E qual porta que a gente quer liberar? A gente quer liberar a porta 51413. 413. Então, a gente adiciona. Olha só, a gente acabou de liberar o transmíssil, né? Então, a gente pode fazer download via torrent através do transmíssil. E até mesmo a porta remota, que poderia ser tanto na entrada ou na saída, né? No caso dele aqui seria entrada também, por causa que de fora a gente está tentando acessar remoto o transmíssil aqui, né? O transmíssil ele tem mais porta utilizada, né? Tanto que essa porta pode ser entrada e pode ser saída. Então, essa é a maneira da gente utilizar o Firewall e deixar ele mais seguro. Igual, por exemplo, numa configuração padrão, a gente pode simplesmente recusar toda a entrada e permitir toda a saída. Só isso a gente já protege bastante a máquina da gente com um simples programa, né, com uma simples configuração. E a gente pode simplesmente liberar só aquilo que a gente quer liberar, só aquilo que vai ser utilizado, e não deixar já na configuração padrão que é tudo liberado, né? A não ser aquelas regras que já vem por padrão no próprio sistema que já bloqueia, né? Então, esse é o firewall, né? Para complementar aqui, eu vou dar um exemplo que é justamente de uma máquina da rede local. Por quê? Eu não posso dar o exemplo aqui que a gente está usando uma máquina virtual, a maneira de se utilizar é totalmente diferente, né? Vou abrir o firewall de novo. Aqui, vamos minimizar. Minimizar aqui, né? Eu vou dar um exemplo na minha própria máquina aqui, né? Que também tem uma outra máquina aqui na minha rede que eu consigo estar dando esse tipo de exemplo. Aqui, só um minuto. Aqui eu tenho a minha máquina aqui, uma outra máquina na rede, né? Eu estou acessando por acesso remoto, né? E nele aqui, ele está desabilitado, o firewall, né? A gente vai manter assim por enquanto. Eu vou abrir um navegador da minha própria máquina. Esse aqui é o navegador da minha própria máquina, né? Antes, bora olhar qual IP, né, nessa máquina. Então, aqui tem um IP, né? 192.168.10.110, né? Esse é o IP dessa minha máquina aqui que está na rede. Então, vou minimizar aqui. E aqui eu tenho o navegador da minha própria máquina e tenho também um terminal da minha própria máquina. Vamos ver aqui o IP dela. Ó, o IP dela é 192. Opa, esse aqui é o da máquina virtual, né? Aqui, da minha máquina na minha rede local. 192.168.10.107. Então, esse aqui é da minha máquina local. Então, a gente pode ver que eles estão tudo na mesma rede. E aqui o que diferencia é só o IP final, né? E, então, a gente vai acessar o CUPS da máquina que está na minha rede, que é 192.168.10. Eu já esqueci. Ponto 110. 110. E lembrando que a porta é a 631. E olha só, já está acessando o CUSP dessa máquina. Então agora a gente vai bloquear isso na regra padrão, né? Vou fechar. Então aqui a gente vai simplesmente só habilitar o firewall.
E aqui ele está na regra padrão, que é recusar toda a entrada e permitir somente a saída. Então, a gente vai simplesmente aqui atualizar essa página. Olha só, ele fica aqui, ó, tentando carregar e não funciona. Aqui está mostrando ainda porque era a página anterior que eu estava acessando, né? Mas se a gente copiar esse IP, colocar aqui numa outra e tentar acessar, olha só, ele não carrega. Ele não carrega, por quê? Está impedindo a gente de acessar, porque o firewall lá está habilitado. Se a gente vir aqui na máquina e desabilitar o firewall, olha só, desabilitando, e bora ver se lá ele, olha só, já carregou lá ó, a página. Então, isso é a demonstração que o firewall realmente funciona e é uma ferramenta muito boa. Que a gente, tudo na entrada estava bloqueando, inclusive esse software, né? A gente vai manter aqui, bloqueado. A gente vai tentar recarregar aqui. E a gente pode ver que não carrega mais. Vou até abrir um outro aqui. Olha só, não carrega mais. Então, essa é a configuração padrão de bloquear tudo na entrada e permitir somente a saída. E agora a gente vai aqui adicionar, que a gente vai liberar simplesmente um programa só. Qual é ele? Que acho que está ruim para vocês enxergar, né? Que é a máquina virtual. Mas é o CUPS, né? E aí a política vai ser permitir, o protocolo vai ser ambos, né? Deixa eu ver. A direção. A direção é na entrada, então estou permitindo na entrada. E o protocolo eu vou colocar ambos. E a porta é a 631. A gente vai adicionar. Adicionando aqui, a gente pode ver que a regra já está aqui, né? E para a gente aplicar, a gente pode desativar aqui o firewall, ativar novamente. E aqui a gente vai pedir para recarregar. E olha só, quando a gente habilita uma regra, é bom a gente desativar e ativar o firewall, para poder ela entrar em vigor, né? E aqui agora a gente já conseguiu. A gente pode ver que mesmo com o firewall ativado, com a regra recusar tudo na entrada e permitir só a saída, ele está acessando o CUPS, por causa que eu liberei simplesmente só ele, só o CUPS aqui nessa regra. Então, o firewall, a minha máquina, eu normalmente instalo mais só o firewall. Não mexo tanto com o antivírus, que aí a gente dá para a gente configurar de uma maneira que fique realmente bem seguro e às vezes não é tão interessante ter o antivírus, né? Mas caso quem goste de antivírus, tem várias opções, né? Inclusive tem algumas pagas também para Linux que também são soluções muito boas. Então, por hoje é só isso, né? Espero que tenha conseguido explicar esses assuntos mais complexos, né? Mais parte de gerenciamento. Mas qualquer dúvida que tiver, é só deixar aí nos comentários, né? Que eu procuro responder. E se foi útil, se está sendo útil esse vídeo de alguma forma, né? Dê um joinha, siga a página e até mesmo comente, né? Para a gente motivar a gente a fazer mais vídeos. E a gente vai ficando por aqui. E meu muito obrigado até o momento.